Glória a Deus. Queridos, nessa noite nós vamos então trabalhar esse assunto tão importante. Ontem tivemos mais uma aula do nosso curso de libertação e batalha espiritual, e foi tremendo, amados. Eu não vou poder tocar o que nós falamos lá, mas foi muito interessante, porque já na terça-feira passada, eu acho que foi isso, nós terminando o culto, o nosso bispo, o pastor Onísio, chegou para mim e disse assim: deixa eu te chamar a atenção hoje aqui. Eu disse: como é que tu me faz uma cruzada de milagres e não avisa ninguém? Porque realmente, amados, o culto tomou um novo rumo na terça-feira passada. E eu sinto que Deus está trabalhando isso nas nossas vidas. Deixa eu falar uma coisa. O mover de Deus é tão forte aqui, queridos, que eu estava ali com a palavra pronta no domingo para pregar, na Santa Ceia da noite também, que era o combinado. E Deus me disse: honra esse homem que fez o que fez para poder caminhar ao teu lado e ao lado de todos aqui. Pastor Felipe, ele trouxe uma palavra. Gente, ele só não usou o mesmo texto, mas ele estava pregando, e eu mostrei para o pastor Mateus: olha aqui o texto que eu ia pregar. A mesma essência, os mesmos direcionamentos, e nós não combinamos absolutamente nada. Ou seja, amados, o que nós estamos trazendo é uma direção de Deus. Esse lugar aqui realmente é um ambiente profético, amados, que tem se movido pelo Espírito, não pelo coração de um homem, não pela mente de um homem, porque o coração do homem, a Bíblia deixa bem claro que é enganoso e desesperadamente corrupto. Então o Espírito está nos guiando, e hoje eu sinto de nós tocarmos nisso, amados, porque essa é uma das razões, um dos motivos de muitas vezes as pessoas não avançarem. Quero mostrar aqui, e vou trabalhar em mas vou mostrar dois motivos, de às vezes, existem vários, tá? Várias ramificações. Como nós entendemos, a Bíblia diz que o Senhor se alegra com a prosperidade do seu servo. Vamos entender o que é prosperidade, só para a gente tentar começar por aqui. É muito amplo, é muito complexo, por isso que eu estou dando esse curso. Dessa vez, nós fizemos ontem a 28ª aula, e está sendo enriquecedor demais, gente. Nós temos sido enriquecidos pelo Senhor nesse assunto de batalha espiritual, de libertação, amém? Aconselho você a se inscrever, a fazer. Tudo que ficou para trás está lá gravado, você vai poder assistir quantas vezes você quiser lá no canal, amém? A Bíblia diz que o Senhor se alegra com a prosperidade do seu servo. Mas o que é prosperidade? Prosperidade não é só ganhar dinheiro, ou ganhar muito dinheiro, ou ter muito dinheiro. Prosperidade, segundo o dicionário bíblico, significa condição de se viver bem. Então tem gente que recebeu esta unção da prosperidade e às vezes não tem a unção da riqueza, da multiplicação financeira, mas ele consegue, com aquilo que ele tem, ele consegue viver bem, ele sabe viver bem. Tem outros que têm muito dinheiro, mas não vivem bem. Então a prosperidade é a condição de se viver bem. Como? Quando? Em toda e qualquer situação. Quem é próspero sabe viver em todas as condições, vive feliz em todas as condições, tendo muito ou às vezes não tendo tanto. Você está entendendo onde eu quero chegar, sim ou não? Está entendendo por onde nós estamos caminhando, sim ou não? Por que isso? Porque Deus não quer nos ver pessoas murmuradoras. A murmuração, queridos, ela trava as pessoas. Se nós olharmos para o povo de Israel, nós vamos ver que, inclusive na saída do Egito para a terra prometida, nós vamos ver que a murmuração, ela não só prejudicou o povo, mas prejudicou a tal ponto de quase Deus abandonar o povo, gente. Deus chegou para Moisés e disse: pega este teu povo. Veja Deus rejeitando o povo, gente. Ele não diz: Moisés, pega esse meu povo e sobe daqui. Eu até brinco, né, que não é sobe, é some daqui. Mas Deus já diz: pega esse teu povo e subam daqui. Vão embora. E ele fala: a minha presença não irá no meio de vós. Por quê? Porque o povo estava murmurando, porque o povo estava reclamando,
Por que uma pessoa reclama? Desculpa que eu vou falar agora. Porque ela dá ouvidos à voz do inimigo. Porque quando nós damos ouvidos à voz de Deus, mesmo na escassez, mesmo na desgraça, a gente louva a Deus. Paulo e Silas não estavam no cárcere depois de terem sido açoitados, envergonhados. Gente, quando eles eram açoitados, eles eram praticamente despidos, colocados praticamente nus no meio de praças. E ali eles eram humilhados, mais do que envergonhados. E eles apanhavam tanto, gente. Paulo Bullock, já falei 1 milhão de vezes isso, mas eu preciso contar de novo. Paulo Bullock, ele faz uma biografia do apóstolo Paulo, um livrão. Eu li esse livro há muitos anos, sei lá, uns 20 anos atrás. E ele conta que a sensação do açoite, ele foi atrás de pessoas que foram açoitadas, e ele perguntou: escuta, mas qual é a sensação? A ideia que todos passaram era a mesma. É como se a pessoa fosse despida e colocada em cima de uma grelha gigante, extremamente aquecida. Pega fogo onde as chibatadas estão sendo dadas. E a carne da pessoa, ela vai sendo macerada. É como carne esmagada e ela se parte. E ali a carne, não é a pele, vai se abrindo. A pessoa não vai mais aguentando e ela não, de tanta dor, ela começa, vamos usar um português bem claro, a se urinar, a defecar. E voluntariamente ela não segura mais de tanta dor. A Bíblia fala que Paulo e Silas foram expostos a esse tipo de dor e humilhação. Paulo, meio judeu, meio romano, poderia ter reivindicado a sua cidadania e não, ele ficou mudo, calado. E quando então no cárcere, amarrado pelos pés em um tronco, ou seja, eles estavam deitados, sem conseguir se segurar, as costas abertas, tudo pegando fogo, de tanto que queimava, urinando, defecando involuntariamente, tanta dor. Aquilo misturado com certeza com a urina, as fezes de outros presos que já haviam ficado ali, até porque não eram levados ao banheiro, então eles faziam ali mesmo. Se hoje em dia, se você olhar para o sistema carcerário, você vai ver aquilo lá daquele jeito. Agora você imagina milhares de anos atrás, como é que não era? Higiene zero, negativo. Então ali Paulo e Silas estavam por terem pregado o evangelho e libertado uma jovem. Eles manifestaram o poder de libertação sobre aquela jovem. E aí por isso acabaram desse jeito. Estavam reclamando: "Ô Senhor, a gente faz a tua obra e acaba desse jeito". Não, amados, eles estavam lá daquele jeito, com aquela dor toda, com certeza lembrando da vergonha que haviam passado, não sabendo o que ia acontecer no dia seguinte, se eles iam talvez receber um copo d'água, uma gota d'água, talvez um cisquinho de pão, ou se eles iam apanhar de novo em praça pública, se eles não, talvez não seriam queimados vivos em praça pública, se eles não, talvez não seriam mais uma vez, né, açoitados, ou talvez decapitados, enforcados. Eles não sabiam o que poderia acontecer. Qual era a postura deles? A Bíblia fala que eles oravam e cantavam louvores ao Senhor. Aí nós muitas vezes vamos lá, fazemos as compras, compramos coisas que não precisamos com dinheiro que às vezes que nós não temos, e aí depois não conseguimos às vezes pagar, nos entristecemos, nos magoamos, deixamos de vir à igreja porque Deus afinal não nos ajudou. Mas na verdade nós nunca o convidamos nem para Ele nos ajudar, nem para Ele nos guiar, nós simplesmente fizemos. E aí isso já é motivo para não vir mais na igreja, não vou orar porque Deus não está me atendendo. Queridos, que nós consigamos entrar nesta atmosfera onde nós vamos sempre estar louvando e adorando o nosso Deus. Sabe, essa canção que nós amamos com muito louvor, sabe, entender que isso sim acontece todo dia, se nós com muito louvor caminharmos na presença de Deus. Deus vai à frente do seu povo
Sim. Mas sempre que esse povo se coloca atrás dele. Entenda isso. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, ó, Deus só vai à frente se você se colocar atrás dele. Como assim, profeta? Como assim, pastor? Ou seja, é quando ele está à frente, é quando ele nos guia. Você está comigo? Diga amém. Então estou tentando dar uma introdução para nós entendermos, aí entrarmos de fato onde nós precisamos para hoje à noite. Então, queridos, nós temos que entender que o Espírito Santo está fazendo. Estou falando isso agora para aqueles que têm já um pouco mais de tempo, e agora também vou espalhar para todos, tanto que tem muito tempo como que tem pouco tempo, e aquele que talvez não tenha tempo nenhum ainda de fé. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 13. E você vai ver aqui que aquele que tem pouco tempo de fé, aquele que não tem nenhum tempo de fé, e aquele que talvez já é do povo de Deus há muito tempo, se nós não vigiarmos, se nós não observarmos as coisas, nós podemos estar presos por Satanás e não sabemos. Lucas capítulo 13, alguém vai dizer, não, isso aí não existe. Tanto existe que Deus lhe trouxe aqui para lhe mostrar isso, para lhe ensinar isso. E caso exista alguma coisa, você ser livre disso em nome de Jesus. Ora, Lucas 13, 10. Ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de espírito de enfermidade. Diga, espírito de enfermidade. Queridos, assim como existe espírito de enfermidade, existe espírito de miséria. Existe espíritos de vícios. Existem espíritos que perturbam o sono das pessoas. Existem espíritos que trabalham especificamente colocando ansiedade nas pessoas. Às vezes a pessoa é super capaz de, não vou dizer de tudo, mas de muitas coisas. Mas quando ela chega num momento, talvez de decisão, uma entrevista de emprego, ela é super capaz, mas ela simplesmente cola as placas. Ela não sabe como se portar, ela não sabe como se comportar, ela sabe as respostas, mas ela não sabe expressar as respostas. Isso tudo são travas que precisam ser tiradas da nossa vida, amados. Amém, igreja? Eu não estou dizendo que todo mundo que possa ter uma trava está endemoniado, não é isso. Mas às vezes você ainda não recebeu não é que você não recebeu porque Deus não lhe deu, mas talvez você não permitiu ter uma mente renovada. Sabe, você entender que você é vencedor. Que você, na verdade, não é vencedor. É o que a Bíblia diz. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Não é uma postura soberba, altiva, uma altivez. Não. É uma postura de entender que nós somos filhos do Rei, amados. Eu estou diante hoje de príncipes e princesas do reino espiritual, amados. E esse é o entendimento que nós temos que ter. Todos somos iguais diante de Deus, sim, mas no reino espiritual nós estamos, onde é que nós estamos? Nós estamos assentados, espiritualmente já estamos. Nós, os que recebemos a Cristo, nós já estamos assentados com Ele nas regiões celestes. Amém, amados? Então, se eu estou assentado com Ele nas regiões celestes, significa que nada que está abaixo pode me atingir, porque eu estou com Ele. Eu estou com Ele. Diga, eu estou com Ele. Diga de novo, eu estou com Ele. Diga, eu estou com Ele. Queridos, isso aqui não é pensamento positivo. Eu tenho que pensar positivamente. Não e não. A Bíblia não é um ensinamento de pensamento positivo. A Bíblia nos fala e nos ensina sobre fé. A Bíblia diz que a fé é a única coisa que nos pode fazer vencer o mundo. Amém, igreja? Então nós estamos olhando hoje aqui para um texto que fala sobre uma mulher que foi até a sinagoga para ouvir a palavra de Deus. Queridos, nós temos que entender que esse povo, eles eram melhores que nós. Como assim, profeta? Porque eles realmente tinham não só uma devoção, mas era uma devoção, uma tradição, um costume. Quem não ia era esquisito.
quem não ia não era do povo. Então o povo parava, todo mundo, para ir para a sinagoga, para ouvir a palavra de Deus. Então essa mulher já estava inserida nessa cultura, ela nasceu no meio dessa cultura, ela ouviu desde criança, ela ouviu na sua adolescência, ela aprendeu na sua juventude, ela estava envolvida durante toda a sua vida, vamos entrar, botar aspas aqui, dentro da igreja. Porque a sinagoga é como se fosse a igreja para nós hoje aqui. Amém, amados? Amém? Então ela estava inserida lá. E é interessante que o próprio Jesus chama ela de filha de Abraão, ou seja, era identificado nela a identidade dela de filha. Então ela não era uma estranha espiritualmente. Amém, igreja? Você está me acompanhando? Diga amém. Então olha só, ela era uma filha de Abraão, ela era sim descendência de Abraão, ela era povo de Deus, povo escolhido de Deus, ela estava seguindo a Deus, mas ela tinha uma marra. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Ninguém está dizendo que ela não era convertida. Claro que nesse caso aqui ela não era convertida a Jesus ainda. Mas ninguém está dizendo que ela não era, que ela era fora, que ela era do mundão. Pecadora essa mulher aqui, meu Deus. Não. Ela não era. Ela era e é para nós hoje uma figura de todos nós aqui, queridos. É complicado, amados, mas é a verdade. E é por isso que eu estou fazendo com tanto carinho esse curso para equipar a igreja do Senhor Jesus, com tudo que Ele tem me dado nesses quase 30 anos, mergulhados nesse assunto, queridos. Sobre libertação, sobre batalha espiritual, eu lembro até hoje. Com 16 anos eu li meu primeiro livro sobre batalha espiritual, queridos. Então pelo menos há 29 anos eu já estou nisso. Havia, olha só, e veio ali uma mulher possessa de espírito de enfermidade, olha só, não era pouco tempo. Havia já 18 anos, andava ela encurvada. Quantas pessoas hoje andam encurvadas? Pelo vício. Ela se encurvava, ou se curvava, não de propósito. É isso que tem que também ser pesado aqui. Ninguém está falando que alguém pode estar com alguma marra de propósito. Ai, o pastor deve me olhar como um pecador. Não. Eu não sou juiz sobre o povo. Nenhum de nós pastores é juiz aqui. Nós somos servos aqui. E estamos servindo vocês com a palavra de Deus. A mesma palavra que tem nos transformado, nós servimos para transformar vocês. Para que você não precise viver com isso. Quantas pessoas às vezes vão às igrejas, eu estou falando de casos que eu atendi durante todos esses anos. Queridos, uma vez eu contei esses dias aqui, fui convidado para pregar num evento de uma igreja que não acreditava em libertação. Mas em função do pastor ser muito meu amigo, ele disse, não, vamos lá. Não acreditava, isso já faz alguns anos, tá, gente? Não é coisa recente, tipo 1, 2 anos, não. Isso já faz creio que uns 8 anos. Eu fui convidado para pregar lá. E eles não acreditavam em cura, continuam não acreditando, não sei como. Não acreditavam em libertação. Inclusive teve pastor, não, como é que vai convidar o cara lá? Não, o cara é legal, mas vem com essas viagens de libertação. Quem recebe Jesus, pronto, tá, acabou, já era. Esse era o entendimento deles. Eu respeito, mas eu não concordo. Porque senão então esse texto aqui está com algum problema, gente. Como é que essa filha de Abraão, ou seja, contada entre a descendência de Abraão, aqueles que vão herdar a vida eterna, como é que ela podia ter uma marra? Então esse texto tem um problema. Porque ele teria que dizer,
mais detalhes. Você concorda comigo ou não? Amém, igreja? E aí me botaram para pregar lá, gente. E eu perguntei ao pastor, e aí, como é que vai ser, meu mano? Porque tu sabe que o meu jeito é um pouquinho diferente de vocês, cara. Ele disse, cara, eu fiz questão de te convidar. Eu quero que tu seja tu, que tu pregue o que Deus tem falado ao teu coração. Eu disse, amém, mano. Aí eu saí pregando, mano. E quando eu orei com raiva do diabo. Com raiva do diabo, porque enquanto eu ministrava, eu via o inimigo agindo em algumas pessoas, ditas cristãs, e de fato cristãs. Eu conhecia a vida delas, muitos deles, gente que andava com Jesus, mas que não tinha mexido em determinadas áreas. Meu irmão, você tem que entender uma coisa. Eu sei que existem patologias, mas não existe nenhum trauma que Jesus não possa curar. Então, se existe alguma pessoa vítima e acorrentada a um trauma do passado, desculpa eu falar isso, você não deixou o maior de todos os psicólogos mexer no seu coração ainda. Eu não sei se por medo, se por receio, eu não sei, mas eu quero lhe dizer em nome de Jesus, Deus quer mudar essa situação hoje aqui. Quem crê nisso, diga amém. Então fazia 18 anos que ela andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Ou seja, a medicina da época tratava como uma enfermidade. Só que era de fato, como descrito pela Bíblia, um espírito de enfermidade. Assim eu repito, existem espíritos de miséria. Pessoas que não conseguem avançar, não porque elas não podem, não porque elas não têm qualidades, não porque elas não têm condições, mas às vezes um espírito como esse entra na família. Uma vez eu conheci, agora indo para uma outra situação, conheci uma pessoa, veio pedir, pastor, ora por mim, pelo amor de Deus. Eu não consigo acordar de manhã e antes mesmo de escovar os dentes, eu não consigo fazer outra coisa senão ir até a minha cozinha, servir 2 dedinhos e tomar a minha cachaça. Eu não consigo, eu fico nervoso, eu fico irritado. Eu quero brigar com as pessoas. Já tentei várias vezes, eu começo a ficar violento dentro de casa. Vai dizer que é só bebida, irmão? Esse que tomava. Quando ele veio falar comigo, gente, dava para sentir pela pele. E uma pessoa que já está desse jeito, já curtida, não é isso aqui que realmente vai fazer algum efeito. Era uma questão espiritual, tanto que esse homem me procurou num momento, só nós. Eu orei com ele, ele manifestou, era um cara grande, forte. Eu pensei, vou tomar-lhe um pau. Uma grande, forte mesmo, gente. Acostumado a fazer força, desde jovem. Devia levantar uns 2 ou 3 de mim assim, só com o braço. Sério, gente. Sabe aquelas pessoas acostumadas a fazer força? Era ele. Eu orei, ele manifestou, ele foi liberto e nunca mais precisou tomar nada. Nunca mais. Veja que eu estou falando sobre escravidão em relação à bebida. Aquela pessoa que precisa. Queridos, nós temos visto nas lives pessoas sendo libertas do vício do cigarro. Pessoas que fumavam há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos. Uma senhora foi liberta, ela fumava há 41 ou 43 anos, eu não lembro. Mais de 40 anos, ela foi completamente liberta. Tá, mas e como é que fica então a questão da dependência química? Gente, era algo espiritual. Tem gente que não consegue prosperar financeiramente, tem gente que não consegue prosperar emocionalmente, não consegue prosperar num relacionamento, e isso não é um defeito da pessoa. Você está entendendo isso, meu irmão, sim ou não? Mas é uma área que não foi pontuada pelo Espírito Santo ainda.
Então essa mulher, ela andava com Deus, mas esse espírito de enfermidade nunca havia sido confrontado pela manifestação do poder de Deus. Ela ia na sinagoga, ela ouvia a palavra de Deus, ela voltava para casa ou igual ou pior. Aí eu começo a pregar, começo a orar lá naquele evento, aí começa a manifestar a gente dentro da igreja, mas um horror. E daí manifestou obreiro, manifestou diaconisa, manifestou um presbítero, manifestou a esposa de um pastor. Penso que não sabiam onde me enfiar. Fui pregar uma vez numa outra igreja, só para obreiros, colaboradores, eram em torno de 100 pessoas. Aí fui ministrar esse seminário que eu estou dando na internet, como curso agora, não como seminário. De 100 pessoas, não tinha 100, eu não sei exatamente quantos eram. Foi um casal daqui da igreja junto comigo. Queridos, 52 pessoas manifestaram. Eu voltei para casa, eu estava acabado de cansado. Porque óbvio que a gente ministrou com todo aquele povo. Uma vez fui aqui no interior do estado ministrar sobre dons espirituais. Dons espirituais não tem nada a ver com expulsar demônio. Estava junto comigo, obviamente, na verdade eu estava com ele, o pastor Emerson Rocha, diretor do Christ for All Nations, um ministério a nível mundial lá da África. Aí ele ministrou, como nós fizemos aqui, ele ministrou o Espírito Santo à tarde, à tardinha, e eu ministrei sobre os dons à noite, exatamente igual que foi aqui. E na hora de orar para que viesse o Espírito Santo, começasse a batizar as pessoas, começasse a distribuir os dons espirituais, que isso começou a manifestar a gente. Eles tinham marcado um jantar com a gente, o pastor e a pastora cancelaram o jantar, e disseram: não, vocês vão lá para a nossa casa que nós temos que conversar. Aí o pastor olhou para mim e disse assim: pastor Samuel, mas como isso? Minha liderança toda estava manifestando quando tu orava. Eu oro todo culto aqui. Meu marido, a gente ora todo culto. Os outros pastores nunca acontece nada. O que é isso? Queridos, eu não sou especial, mas essa unção é especial. E ela está acessível para a igreja, mas às vezes é deixar de lado. Não concordo, não aceito, não. Quando a pessoa recebe Jesus, está tudo resolvido. Não é verdade. Mas então o senhor não crê que quando Jesus entra, o diabo sai? Não, quando Jesus entra, claro que o diabo tem que sair, mas ele tem que entrar de verdade. É igual uma casa, você pega, abre a sala da sua casa para receber Jesus, só que lá no quarto está cheio de revista pornô. Você consegue entender isso? Tem uma área que não foi tocada. Então a nossa vida é como se fosse uma casa. Existem vários departamentos, quartos, quartinhos, sótãos. Tem um negocinho lá, um esconderijozinho lá que eu guardo, não sei o que, um dinheirinho. Às vezes tem gente que guarda outras coisas. Falar um negócio aqui, queridos, um pouco mais sensível. Uma vez atendi um casal, e eles estavam fingindo muito bem durante todos esses muitos anos. Eu não vou dar nem detalhes, mas era quase 20 anos. Conseguiam fingir muito bem. Só que quando eles ouviram esse tipo de pregação, eles chegaram para mim no final e disseram: pastor, nós precisamos conversar. E eu estou trazendo a minha esposa aqui. E eu preciso falar na frente dela para confessar esse problema. Faz cerca de 20 anos, estou arredondando para não deixar margem nenhuma, que nós somos casados, nós temos relação, mas eu chego até o final, eu não preciso aqui explicar, né, gente? Mas eu não sinto prazer verdadeiro. Aí a mulher começa a chorar e diz: meu amor, me perdoa. Não, tu que tem que me perdoar, porque na verdade eu fingi a vida inteira. Eu também nunca senti prazer. Ambos haviam tido situações não resolvidas no passado, nesse mesmo sentido, nessa mesma área, e nunca havia sido tratado aquilo, queridos. Desses quase 20 anos, talvez 15, eles já eram convertidos. Eles já estavam ministrando, queridos. Gente, agora com essa história das lives, já passou uns meses, eu contei para os pastores, não sei se para todos, mas me procurou aqui, gente.
um casal de uma outra igreja. Eles ministram para casais. Eles dão cursos para casais. Eu não estou falando mal deles, nem da igreja, nem de ninguém, mas só para você ter uma ideia do que está acontecendo por aí, gente. E por que Deus não se manifesta de verdade. É só uma historinha, as pessoas vão à igreja, não sentem a presença de Deus, os milagres não acontecem, as pessoas não são libertas, vira um clube. Não, até senti uma paz, mas também é só aquela paz ali, gente. Volta para casa tudo capenga. Não estou falando mal de ninguém, gente. Mas esse rapaz veio aqui, queridos. Contei isso para ti, né, pastor Mateus? Ele ensinava para os outros casais. Ele cuidava de casais dentro da igreja. Uma igreja na volta. Só que ele só sentia prazer quando ele ia para frente do computador ou quando ele traía a mulher dele. Mas daí é brincadeira. O cara traindo a mulher e querendo ensinar os outros, gente. É complicado, amados. É doído. Mas é a triste realidade que precisa ser tratada no meio da igreja. Deus só vai se manifestar em ambientes onde as pessoas estão se colocando de uma forma diante de Deus, onde entendem a sua sujeira e estão se colocando diante de Deus para serem limpos. E eu quero pedir para você, cuide com quem põe a mão na sua cabeça. Aqui dentro você pode ficar tranquilo. Porque o que é impor as mãos? Quando eu imponho as mãos sobre alguém, eu estou passando o que eu recebi de Deus para essa pessoa. Agora, se eu não recebi de Deus, eu estou passando o que eu tenho. Então, se eu não fui ministrado, eu estou passando o que eu tenho para essa pessoa. Então, se uma pessoa ainda está atada e ela impõe a mão sobre uma pessoa, ela está passando essa atadura para ela. Você está entendendo isso, meu irmão? Sim ou não? E é por isso que às vezes me dói saber de pessoas. Gente, às vezes eu vejo, tem um curso de libertação. Daí você conhece as pessoas, você vê que as pessoas nunca expulsaram demônio de ninguém. Mas vai ensinar o quê? Queridos, em nome de Jesus, eu quero repetir aqui, nós não estamos falando mal de ninguém. Nós não estamos criticando instituições. Eu só estou falando uma realidade. E dizendo para você, amados, vamos louvar a Deus por tudo que tem acontecido aqui dentro, queridos. Vamos glorificar e exaltar ao Senhor. E mais, eu quero pedir para a igreja, orem por nós, para que nós nunca, jamais venhamos a errar, nem voltar para o erro, nem tampouco nos ensoberbecer por causa daquilo que Deus tem feito aqui. Porque a soberba, ela precede a ruína. Então se nós caímos, nós somos os bons, estamos a um passo de cair. Você está entendendo isso? Mas eu, como profeta do Senhor, preciso falar essas coisas. Eu preciso abrir os olhos da igreja para que esse tipo de situação não fique. Então olha só, vendo Jesus, ela não podia se endireitar de modo nenhum. Meu Deus, 5:10, misericórdia. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Veja que tremendo, quando Jesus disse: mulher, estás livre da tua enfermidade, ele estava ali ministrando libertação sobre aquela mulher. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: nós estamos em um ambiente de libertação, um ambiente profético de destravamento. Amém, amados? E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Já o chefe da sinagoga, ou seja, os religiosos, queridos, vocês não têm ideia. Às vezes, eu já vou chamar a equipe de louvor aqui para me ajudar, por favor. Os ministros de louvor, venham por gentileza, mano. Você não tem ideia da quantidade de igrejas, olha só, que de repente um irmão da igreja, um diácono, alguém
ficou sabendo do mover de Deus, que Deus move através do meu ministério, aí fala com o pastor, tem que chamar o pastor Samuel Felipe, eu vou. Aí Deus começa a manifestar milagres, gente. Você não tem ideia da quantidade de pastores que nunca mais me convidou. Sempre que fica ruim, né? Gente, eu sou vice-presidente do Conselho de Pastores aqui da cidade. Depois que Deus deu a direção para o profeta Gilberto de oficializar e reconhecer o meu chamado, o meu ofício de profeta, nem parabéns eu ganhei no grupo dos pastores no dia do meu aniversário. Não foi pelo reconhecimento, nem no dia do meu aniversário, nem parabéns eu recebi. Podem vir, gente, por favor, me ajudem. Mas nós não estamos atrás de aplausos, nós não estamos atrás de reconhecimento. Isso só mostra o quanto nós estamos incomodando no reino espiritual. Eu não quero estar separado dos demais pastores, mas eu não vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer. Eu não vou deixar de falar o que eu tenho que falar. Eu não vou deixar de ministrar o que eu tenho que ministrar. Amém, igreja? Amém, amados? Vamos avançar a igreja inteira, amados. Todos. Se você está aqui, é porque Deus tem lhe atraído até aqui. Porque Deus quer fazer algo em você, para depois também fazer através de você. Eu vou repetir. Se Deus lhe trouxe até aqui, é porque Deus está lhe atraindo para esse mover. Para primeiro Ele fazer algo em você, para também fazer depois através de você. Porque Deus quer multiplicar esse fogo. Deus quer multiplicar esse fogo. Você recebe isso em nome de Jesus? Então eu preciso ser prático por causa do horário. E o bom é saber que Deus não se limita a tempo. Se você sente que existe alguma área da sua vida, talvez você sente uma atadura, você vê as suas qualidades, eu precisava de pelo menos mais uma hora, mas Deus não precisa. Se você enxerga na sua vida que você tem qualidades, habilidades que lhe possibilitariam avançar ainda mais, e você não está avançando, primeiro, ou é o teste do tempo, e é uma coisa de Deus com você, ou é alguma coisa lhe travando. E se for uma trava, nós vamos quebrar hoje em nome de Jesus.